Quando eu estava no seminário ainda, já faz muitos anos, acho que foi 2001, o pastor, ele é muito conhecido, ele chama pastor Jader Borges. Ele é pastor na uma das igrejas presbiterianas de Goiânia. E ele pregou lá para a gente na capela do seminário, e ele pregou nesse texto. Eu queria pegar emprestado o título que ele usou. Mesmo há tantos anos, essa mensagem não me saiu da cabeça. Não lembro todos os detalhes, claro, mas eu me lembro desse título e me lembro desse capítulo. Toda vez que eu leio, me lembro dessa história. E o título de hoje é emprestei do pastor Jader Borges, Casos Perdidos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E nós vamos fazer de um jeito diferente. Geralmente eu projeto o texto aqui, mas como é uma história, eu queria que a gente lesse você aí na sua própria Bíblia. Pode ser no celular, pode ser na Bíblia em papel. Eu vou ler aqui, porque nós vamos ler parte a parte. Marcos capítulo 5. Eu vou usar a versão NVT, nova versão transformadora. Deixa aberto aí, por favor. É uma história que a maioria dos cristãos conhece. É uma história muito intensa. Mas não lê ainda não, hein? Só abre aí. Vocês já estão lendo? Já estão lendo. Não pode ler, só espera um pouquinho. Mas é uma história de libertação. Apesar do título ser Casos Perdidos, é uma história de libertação. Uma história de libertação de um homem completamente perdido. Amém. Amém. Alguém já está lendo aí. É o anjo Gabriel. Acontece. É a Bíblia. É uma história de libertação de um homem que você vai ver e você vai concordar comigo que ele estava completamente preso e completamente destruído pelo mal. Uma história terrível, começa terrível, mas termina muito bem. Então, antes da gente ler, eu queria te convidar mais uma vez a orar e que você colocasse seu coração diante do Senhor, para que essa palavra possa abençoar a sua vida. Pai de amor, usa a tua palavra para nos desafiar e para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor deseja que nós enxerguemos, porque a tua palavra é luz, e ela que ilumina os nossos passos, a nossa vida e o nosso caminhar. Essa é a nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a história da libertação de um homem endemoniado. Mas eu não vou pregar sobre isso. Tem dois jeitos da gente abordar esse texto de Marcos capítulo 5. Um é de uma forma mais doutrinária e mais teológica, onde a gente vai estudar como que Jesus lidou com essa questão dos espíritos malignos. Não vou fazer isso agora no culto. Nós vamos fazer isso provavelmente ainda esse ano numa das classes de EBD. Mas a forma que eu quero abordar esse texto é uma forma um pouco mais prática, no sentido que a gente aprenda a enxergar situações como Jesus enxergou e como ele lidou com essa situação. Então eu não vou discutir aqui os assuntos mais polêmicos desse texto. Mas eu queria que a gente tivesse em mente o que é que nós podemos aprender com essa história. Porque você vai ver que ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Então quero ler com você. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 5 somente. E nesses primeiros versículos a gente vai encontrar uma descrição do que é um caso perdido. Talvez você esteja se perguntando, mas o que o Weber quer dizer com caso perdido? Vamos ler aqui, você vai entender, tá? Versículo 1 até o versículo 5. Se alguém tiver sem Bíblia, faz um sinalzinho aí, a gente socorre. Todo mundo tem, né? Jóia. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou,
Imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Você fez a imagem mental aí na sua cabeça? Que tal essa descrição? Suave? Não. Terrível. Terrível. O que o texto diz aqui? Qual que é a descrição de um caso perdido? Primeira coisa, esse homem aqui, ele era possuído por um espírito imundo. Já começa bem pesada a coisa. Ele era possuído por um espírito imundo. Isso nos lembra de uma realidade. Existe o mundo espiritual. E esse mundo espiritual existe o mundo do bem e o mundo do mal. O mundo de Deus e o mundo do inimigo de Deus. O texto está dizendo que ele era possuído por um espírito impuro. Qualquer pessoa que não tem na sua vida a marca do Espírito Santo, é passível de acontecer isso. Qualquer pessoa que não tem na sua vida o selo do Espírito Santo, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador, pode ser possuído por um espírito impuro. Que era o que aconteceu aqui. Então, a primeira característica de um caso perdido era alguém que estava sob influência e sob ação direta de um espírito do mal. O que mais que o texto diz? O texto diz que ele vivia nos cemitérios. Esse homem saiu do cemitério porque ele morava entre as cavernas que eram usadas como túmulos. Um homem possuído por um espírito impuro que morava no meio do cemitério. Né? E aquela região ali na beira do mar tem umas cavernas porque é alto. E eles usavam aquilo ali como túmulo. Agora você sabe que para um judeu, qualquer coisa relacionada ao morto é uma coisa muito impura. O judeu não tocava num cadáver de jeito nenhum. Aqui não era uma região de judeus, era uma região de gentios. Mas Jesus e os discípulos eram judeus. Então, qual que é o retrato primeiro retrato desse homem aqui? Possuído por um espírito impuro, e ele vivia num lugar absolutamente impuro, com cheiro de morte. Ele morava lá. Cemitério é lugar da gente morar? Ninguém vive em cemitério. Ninguém vive em cemitério. Vivia no meio daquelas cavernas. É um lugar para se evitar, não é um lugar para se morar. Impureza e morte. O que mais que o texto diz? Que ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque ele quebrava as correntes nas mãos e nos pés. Sabe o que significa? Uma força descomunal. E uma violência. Porque diz que essa história ela é contada em Mateus e é contada também em Lucas. E Mateus diz que por causa desse homem ninguém passava por ali porque era perigoso. Então esse homem que ninguém conseguia nem prender, ele era um perigo para aquela região, para aqueles vilarejos que tinha 10 cidades ali. E ninguém passava por ali porque tinha esse homem, sei lá quanto tempo possuído, a marca da impureza na sua vida, da morte, violento, era um perigo para todo mundo, era um perigo para si mesmo, porque o último versículo diz que ele vivia se cortando com pedras. Você pode imaginar isso? Se cortando com pedras, a aparência dessa pessoa.
O texto também diz que ele vivia andando dia e noite pelos túmulos. E Lucas vai dizer que ele não vivia em casa alguma. Como que alguém assim vai viver em família? Como que uma família pode aguentar alguém assim? Como que uma vizinhança pode aguentar alguém assim? Como que uma sociedade vai viver com alguém assim? Não vive. Qual é o resultado? Isolamento. Então vocês veem que ele era um alvo fácil do inimigo. Tudo de ruim estava ali. Espírito mau, impureza, cheiro de morte, violência, isolamento, vivia sozinho dia e noite, andando, gritando, se cortando. A completa encarnação da vergonha. Lucas vai dizer também que ele andava nu. Isso aponta para mim, talvez, o último degrau assim, da perda da dignidade humana. Todo esse quadro mostra para alguém destruído. Porque viver nu, andando dessa forma, é uma vergonha para si. Claro que ele não tinha total consciência do que estava acontecendo, mas era um ser humano destruído. Não era? Talvez você já tenha lido essa história, mas nunca tenha lido com calma, para perceber como essa pessoa chegou no fundo do poço. Acho que não tinha situação, condição pior. Sozinho, sem roupas, sem dignidade, machucado. Aí você olha para essa situação e fala assim: o que é que pode vir de bom dessa situação? O que é que de bom pode acontecer com alguém assim? Por isso que essa mensagem chama casos perdidos. Porque quando a gente olha para alguém assim até o versículo 5, você olha e você fala: é um caso perdido. É um caso perdido. Não tem mais o que fazer. Não fica preso, não mora perto de ninguém. É um caso perdido. Por que eu escolhi esse tema? Porque a todo momento a gente encontra gente assim. Talvez não nos mesmos detalhes, mas na mesma condição. Na mesma condição. Então, seja no seu ciclo de relacionamentos mais próximo, ou seja num ciclo um pouco mais abrangente, eu sei, você encontra gente que você fala e olha assim: caso perdido. Não tem? A gente vai ver algumas situações assim que reforçam isso. Então, por mais distante na história que seja essa narrativa, ela é verdadeira ainda hoje, porque tem gente que vive numa situação tão miserável, que a única coisa que se diz dessa pessoa é um caso perdido. Esse é um caso perdido. Um caso perdido no corpo, um caso perdido na alma. Talvez a figura não seja tão assustadora, né? Mas é caso perdido. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Por exemplo, exemplos de casos perdidos no corpo e na alma. E eu estou falando de uma coisa que a gente conhece, porque aqui nessa avenida, todos os dias, passam dezenas de pessoas. Todas as vezes que eu olho, estou falando isso com sinceridade, eu me lembro dessa história. Todas as vezes. E se você andar um pouco mais, andar até a linha do trem ali, o que é que você vai encontrar? Casos perdidos. Se você for até um pouco mais, onde tem, perto da Gama, para aqueles lados ali, se você olhar embaixo da ponte, um pouquinho mais, o que você vai olhar e o que é que você vai ver? E o que é que vai ver na cabeça de todo mundo? Casos perdidos. Né? A nossa casa em Londrina ficava numa rua que o final dela, um pouco mais adiante, tinha um lugar de despejo da prefeitura. E ali virou uma cracolândia. E diversas vezes a gente tinha que passar, para ir para o nosso PG, por exemplo, a gente tinha que passar por ali.
E ali era um lugar de casos perdidos. Tinha criança, tinha adolescente, tinha muitas mulheres, tinha muitos homens e tinha muitas pessoas de idade. Tenho certeza que quando a pessoa começou a usar o que quer que ela estivesse usando, ela não imaginava e jamais ela ia querer terminar daquele jeito, ou chegar naquela condição. Nem esse homem de Marcos capítulo 5. Marcos não conta a história dele, mas certamente ele tinha uma família, porque vai aparecer no final a família. Mas em algum momento ele se perdeu. Pela falta do Espírito Santo, não sei. E pessoas assim. E era muito triste a gente passar por ali, passar por aquela rua, e ver aquele pessoal, 1h da tarde, 9h da manhã, perdidos. E não tinha outro pensamento. Você olhava, falava assim, se Deus não tiver misericórdia, não fizer um milagre, caso perdido. Perdidos no corpo e na alma, nas ruas. Mas tem um outro tipo de casos perdidos, que não é esse tipo de gente que na cara você vê, no rosto, na roupa, maltrapilho. Não é esse tipo de gente. É gente que por fora está tudo bem. Não está jogado na rua. Esses também estão perdidos. Mas a gente que você olha e parece que está tudo bem, mas por dentro estão apodrecidos. O cheiro é de impureza e de morte. Por fora está tudo bem, mas também são casos perdidos. Vou dar alguns exemplos. E eu peguei exemplos reais. Por exemplo, pessoas dominadas pela violência. Acho que todo mundo conhece essa história. Daqui a foto, esse menino é o menino Juan, que foi morto há pouco tempo. Foi morto por quem? Foi morto pela sua mãe e pela companheira dela. Foi morto, foi emasculado, né? Foi degolado pela sua mãe. Ela não está na Cracolândia, não está jogada no chão. Por fora, talvez você poderia não ver nada, mas por dentro está dominado pela violência. O que a gente olha para uma alma, para um coração assim? Qual é a nossa sensação? Um caso perdido. Um caso perdido, uma pessoa que faz isso, qual é a solução? Há cerca de 2 ou 3 semanas, em Manaus, nós vimos também a reportagem de uma rebelião num presídio em que mais de 15 detentos foram asfixiados pelos próprios companheiros. Terrível, as cenas, lamentáveis, assim, não tem como descrever aquilo. Aí você entra na mente de alguém que está lá, você tenta entender o coração e a alma de alguém que está lá, e qual é a sensação que vem na nossa mente? Alguém que faz isso é um caso perdido. É um caso perdido. Outro exemplo. Pessoas que por fora estão lindas, mas que são dominadas pela imoralidade e pela busca dos prazeres. Vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou citar os nomes. Mas você conhece alguns cantores, homens e mulheres, e homens que querem ser mulheres, que estão aí muito vistosos na televisão, nos programas, com uma superprodução, com aparência de sucesso, com aparência de alegria, e você vai ouvir o que eles estão cantando, e não dá, eu nem vou citar aqui, eu até pesquisei, para desgosto próprio, mas eu não vou citar por respeito a vocês. Mas qual é a aparência? A aparência é que é legal, e que está certo, e que faz sucesso, e que ganha dinheiro, e que todo mundo gosta, e arrasta milhares de pessoas para os shows, e tudo mais. Não é um indigente no cemitério, vagando pelos sepulcros. É uma pessoa que está em alta, que tem milhões de seguidores na internet. Mas por dentro você olha a alma de alguém assim, o coração, qual é a situação?
é um caso perdido. É ou não é? Caso perdido. Isso me lembra da astúcia com que Satanás age. Não estamos aqui para falar dele, mas precisamos nos lembrar que a Bíblia diz que Satanás se veste como um anjo de luz. Então, aquele homem de Marcos capítulo 5, ele estava destruído sem a menor dúvida. Ali não tinha nada de anjo de luz. Mas as pessoas do nosso tempo são seduzidas por isso, por aparência. Os jovens são doidos por esses cantores chavosos, né? Essa parte de cá não entendeu, só a parte de lá. E que fazem sucesso e tudo mais, mas que você vai olhar as letras, são demoníacas. E tem uma geração inteira ouvindo isso o tempo todo. Como é que esse pessoal vai produzir alguma coisa de bom? Isso se chama casos perdidos, no corpo e na alma. Então vocês estão vendo que está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Você não precisa ir lá naquela região, no cemitério, para encontrar alguém assim. Por isso que eu falei, no seu ciclo mais próximo, e talvez no seu ciclo um pouco mais ampliado, você sabe que existem casos perdidos. Não é? O que mais? Pessoas que por fora, sucesso, mas que por dentro são dominadas pela corrupção e pela mentira. Eu peguei exemplos reais, né? Por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral. Ele sozinho desviou 386 milhões de reais. Que descobriram até agora. 386 milhões. Ele com o bando dele, até agora que se sabe que já roubaram mais de 4 bilhões. O que está numa mente assim? Que rouba da merenda mesmo. Rouba o remédio do velhinho, da criança, do aidético, do que tem câncer. O que há num coração assim, numa mente assim? É um caso perdido. Não está lá no cemitério. Não está sem roupa andando por aí gritando. Mas é um caso perdido. O que mais? Pessoas dominadas por vícios e por um desequilíbrio emocional. E talvez esse aqui seja o mais doloroso, porque talvez seja o mais próximo de todo mundo. Porque eu sei que todo mundo conhece alguém que luta contra depressão, que luta contra a ansiedade, que luta contra o medo, que luta contra a síndrome do pânico, que vive numa constante confusão mental e parece que não tem solução. Muda de médico para médico, muda de remédio para remédio e a confusão permanece. O desespero permanece, a falta de esperança, a falta de consciência permanece. E às vezes muita gente olha e fala assim, não sei mais o que fazer. É um caso perdido. Pessoas que entram no vício, que começa com coisinhas bobas, e que daqui a pouco está roubando a própria família, está ameaçando a própria família, e não consegue se controlar. Todo mundo conhece alguém assim, infelizmente. Talvez mais próximo do que a gente gostaria. Mas são casos que a gente olha, e a nossa tendência é dizer, são casos perdidos. Eu já pensei isso. E talvez você já tenha pensado também. Não quero te culpar. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança nessa noite. Quando a gente olha essas situações, o exemplo desse homem de Marcos, e esses exemplos que eu contei, os exemplos que você conhece, o que é que a gente vê? A gente vê as marcas do pecado. É isso que o pecado faz com alguém. É isso que a falta de Deus faz. É isso que o mal faz. Claro, nem tudo é culpa do diabo. A pessoa vai atrás também. Porque Tiago diz que cada um é tentado pelos seus próprios desejos. O diabo às vezes só facilita as coisas. Nós conhecemos esses casos, conhecemos essas situações. Mas eu quero continuar o texto.
Porque a gente não pode jamais duvidar. E a gente jamais pode se esquecer que para Jesus não existem casos perdidos. Para Jesus não existem casos perdidos. Amém? Amém. Essa pessoa que você pensou, ou essas pessoas, ou essa família que você pensou, pode estar perdido. Para Jesus não existem casos perdidos. Eu quero continuar lendo então, e nós vamos ver a libertação que Jesus traz. A partir agora do versículo 6. Diz assim: quando o homem, aquele do sepulcro, viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Versículo 9. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem, muitos demônios. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Uma pausa aqui, pessoal. Como eu disse, a gente não vai discutir todos esses assuntos, porque eles levantam muitas perguntas. Eu quero olhar na parte prática do texto. Havia uma grande manada de porcos pastando ali num monte ali perto. Versículo 12. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Presta atenção nesse versículo. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava sentado ali, vestido em perfeito juízo. Então todos tiveram medo. Para Jesus não existem casos perdidos. Assim como a descrição dos versículos iniciais é terrível, a descrição da libertação que Jesus traz também é maravilhosa. E ela nos ensina algumas coisas, e eu queria que isso ficasse na sua mente. E que você pensasse nisso e levasse isso para as suas experiências. Algumas verdades que a gente pode aprender com Jesus. Primeiro, Jesus vai aonde for preciso para trazer libertação. Jesus vai até o final. Ele vai até o fundo do poço para buscar alguém que está lá. Porque esse homem aqui era a pessoa mais perdida na cabeça do pessoal ali. A pessoa mais impura, a mais indesejável, a mais deixada de lado, mais excluída. Quem é a primeira pessoa que Jesus transforma desse outro lado do mar? Essa pessoa. Porque Jesus vai até onde for preciso para trazer libertação. Jesus era judeu, como eu disse, mas ele não se importou de conversar com alguém impuro. Ele não se importou de conversar com alguém que vivia no meio dos mortos. Sabe por quê? Porque Jesus não se importa com a nossa impureza. Ele quer ganhar o nosso coração. É claro que ninguém pode continuar impuro depois que encontra Jesus. Mas nenhum de nós encontrou Jesus sem estar impuro. Na verdade, Jesus nos salvou justamente porque todos éramos impuros. Talvez não nessa condição aparente de destruição, mas o nosso coração era tão terrível quanto. Um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim que os homens são bêbados, mentirosos, avarentos, orgulhosos, imorais, adúlteros, e Paulo fala assim, muitos de vocês eram assim, mas foram lavados por Jesus. Então, meus queridos, Jesus vai até onde for preciso para trazer libertação, porque ele fez isso primeiro com a gente. Quando Jesus nos resgatou, cada um de nós que já encontrou Jesus como Salvador, era um caso
totalmente perdido, por mais bonito que parecesse, por mais em ordem que estivesse. Talvez alguns nem tanto, alguns estavam meio destruídos mesmo. Mas Jesus não se importa com a impureza. E ninguém é impuro demais que não possa receber a graça do Senhor. Ninguém é impuro demais que não possa receber a graça do Senhor. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio justamente para os casos perdidos. Justamente para isso que ele veio. Então Jesus, ele pode transformar a vida da mãe que matou o seu filho. Aquela mãe, que para nós é um caso perdido, ela nunca vai ser impura demais que impeça o amor de Deus de alcançá-la. E nenhum de nós é melhor do que ela sem Jesus. A graça de Jesus pode alcançar o Sérgio Cabral lá na cadeia, com aqueles milhões de mentiras na vida dele, com aquela impureza toda, de anos e anos roubando e mentindo. Jesus não se importa com a impureza, porque ele ama cada um e ele quer salvar, e ele vai até onde for preciso. Jesus não se importa com essas pessoas que estão destruídas na rua, ele quer ganhar cada uma delas. Ninguém é impuro demais que a graça de Deus não possa alcançar. Ninguém vai estar tão destruído numa cama, com depressão, dopado, sem esperança, sem ânimo, que a graça de Jesus não possa mudar. Então essa é uma mensagem de esperança, gente. Uma mensagem de esperança. A verdadeira libertação só vem através de Jesus. Primeiro, aquele homem, ele resolveu sua questão com Jesus, depois ele foi transformado. Eles podiam tentar colocar uma roupa nele antes, não ia dar certo. Eles podiam tentar conversar com ele antes, não deu certo. Eles podiam tentar prender ele antes, não deu certo. Eles podiam tentar dar remédio, não ia dar certo. Podia tentar fazer ele se comportar socialmente do jeito certo, não ia dar certo. Porque a verdadeira libertação só vem através de Jesus. E esse é o problema dos nossos dias. A gente quer controlar o comportamento das pessoas sem mudar o coração. Enquanto tudo estiver dentro das convenções sociais, está certo. Mas para Deus não. O que importa é o coração. É o coração que tem que ser mudado primeiro. Eu queria ler um texto aqui para mostrar que Jesus, ele traz a libertação verdadeira, porque ele traz a libertação do mal. Olha o que o texto diz de Colossenses. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a libertação desse mundo de trevas, de impureza, de morte, de perdição, ela acontece em Jesus. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, o diabo tem poder. Os vícios têm poder. Os desejos humanos têm poder. Mas Jesus é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. E foi isso que nós cantamos. Haja o que houver, ele continua sendo Deus. E ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Porque ninguém jamais ia imaginar ver esse homem do jeito como o texto descreve no começo, antes de encontrar Jesus. Por último, a libertação, a transformação que Jesus faz é completa. É uma nova criatura. É um novo nascimento. É uma nova condição. E é tão bonita essa descrição. Olha aqui o texto diz assim: chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. E ele estava sentado, vestido em perfeito juízo. Muito legal esse contraste. Um homem possuído por um espírito imundo, que andava no meio dos túmulos, que andava sem roupa, gritando dia e noite, se machucando, que ninguém conseguia deter e parar
agora está sentado, vestido em perfeito juízo. É isso que Jesus faz. E é isso que Ele quer fazer com esses casos perdidos que você pensou. Ele tem poder para fazer isso. E Ele quer fazer isso. Alguns detalhes importantes aqui. O texto diz que Ele estava sentado. E para alguém que viveu andando indefinidamente, sem rumo, é algo miraculoso, né? É interessante que quem ficava sentado aos pés dos mestres eram os discípulos. Claro, ele não tinha se tornado um discípulo, mas ele tinha uma atitude de um discípulo. Então a gente vê essas pessoas andando para lá e para cá, e você vê que estão debaixo da ação do inimigo, além de todos os problemas mentais e tudo mais. Jesus pode mudar a vida deles, e um dia eles podem estar assim. Pessoas inquietas, perturbadas. Se Jesus entrar na jogada e libertar, verdadeiramente elas podem ser livres. Estava sentado, calmo, com uma atitude de um discípulo, não mais agitado e andando sem rumo. Ele também estava vestido. E assim também eu gosto de pensar que houve um resgate da dignidade pessoal. Porque se no começo ele tinha perdido toda a sua dignidade humana, porque ele vivia envergonhado, e era uma vergonha aquele homem nu andando para lá e para cá, agora ele está vestido, alguém deu uma roupa para ele. E o resgate da dignidade humana, da dignidade pessoal, é isso que Jesus faz. Ele cobre as nossas vergonhas. Foi isso que Ele fez com Adão e Eva. É isso que Ele faz com cada um de nós, porque Ele cobre as nossas vergonhas diante de Deus. A nossa vida diante de Deus é uma vergonha sem Jesus. Sem a obra de Jesus nos cobrindo, a nossa vida é vergonhosa, é pavorosa diante de Deus. Você já se surpreendeu com seus pensamentos? Falou assim, nossa, como que eu consegui pensar um negócio desse? Ou falar um negócio desse? Porque nós somos assim, sem a obra de Jesus na nossa vida. Mas Jesus, agora por causa da libertação, esse homem está sentado, está vestido, com a sua dignidade resgatada, e agora ele está também em perfeito juízo. E eu me lembro do Salmo 19, 7, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a alma para um hebreu representava tanto os sentimentos como às vezes também os pensamentos. Ou seja, a palavra de Deus dá equilíbrio para quem vive desequilibrado. Estava em perfeito juízo. Acabou a confusão mental. Acabou a síndrome do pânico. Acabou a depressão. Não estou dizendo que essas coisas não existem, são lutas difíceis. Mas a solução é Jesus. A solução maior é Jesus. A libertação completa só vem em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da confusão. E por último, que a gente não leu ainda, mas Jesus deu a ele uma razão para viver. Olha que bonito, o versículo 18. Diz assim, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa e para sua família. E conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Ah, que espetacular isso aqui. Que espetacular. Agora aquele homem pavoroso, agora ele tem uma razão para viver, que é anunciar o que Jesus fez na vida dele. Como eu disse, meus queridos, para Jesus não existem casos perdidos. As pessoas podem dizer que não tem jeito, e vão dizer. Para Jesus tem. A situação pode parecer impossível. Para Deus nada é impossível.
Alguém pode perder completamente o rumo, e a gente vai encontrar pessoas assim. O que você está fazendo com a sua vida? Jesus pode restaurar tudo isso. Jesus pode restaurar a lucidez, Jesus pode restaurar a dignidade e pode restaurar a esperança. Olha que bonito esse texto de Malaquias que diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Com Jesus, meus queridos, a esperança renasce todos os dias. Assim como o sol nasce todos os dias. O sol da justiça nasce todos os dias, trazendo cura em suas asas. Cura para os casos perdidos. Para você que já foi liberto por Jesus, eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Para que você olhe para as pessoas à sua volta como Jesus olhou. Com um olhar de compaixão. Eu sei que a gente morre de medo de ser assaltado, de ser sequestrado, sei lá o quê. Mas dê um voto de fé no amor de Jesus. Então, quando as pessoas te abordarem no sinal, olhe como Jesus olharia. Eu sei que é difícil. Mas como eu disse, toda vez que alguém assim, que parece um caso perdido, chega perto, eu luto no meu coração, e agora? Fecho o vidro, faço de conta que não estou vendo, ou olho com o olhar de Jesus? Tem hora que a gente não está afim mesmo. Alguém bate lá no portão, na hora que você está com pressa, na hora do almoço, que você está saindo. Moço, não sei o que, não sei o que. Ah, moço, agora não. Não estou dizendo que a gente tem que se expor e correr riscos insensatos, não é isso. Mas eu queria te dar uma palavra de encorajamento para que a gente olhe com o olhar de Jesus. Porque talvez a esperança que aquele caso perdido vai ter, a última esperança que ele vai ter, talvez seja você. E o meu desejo sincero é que a nossa igreja seja um lugar de acolhimento de casos perdidos. Porque é para isso que a igreja serve. Porque a igreja é a extensão da obra de Jesus. Se Jesus veio buscar e veio salvar o que estava perdido, essa é a nossa tarefa. Se a nossa igreja aqui encher de pessoas do sepulcro, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa. Se a nossa igreja se encher de gente que está podre por dentro, sinal que a gente está fazendo a coisa certa. E é isso que a gente precisa continuar fazendo. Aqui tem que ser um lugar para pessoas que perderam a esperança, lugar de ganhar a esperança. Aqui é um lugar onde as histórias vão ser transformadas de verdade pelo nome de Jesus. Mas eu também quero falar com você que talvez você, olhando para a sua alma, você se sinta perdido. Um caso perdido. Talvez você ainda não esteja andando nos sepulcros, né? No último degrau da destruição humana. Mas você sabe que se você encontrasse com Jesus agora, você se sentiria perdido. Eu quero dizer para você o que eu disse agora há pouco. Não importa a impureza que você veja no seu coração. Ninguém é impuro demais que não possa receber a graça do Senhor. Porque é pela graça que nós somos salvos, não é por aquilo que nós merecemos. Não importa a impureza, não importa o engano, não importam as forças que te prendem, que te atrapalham. Jesus é maior do que tudo isso. E você pode ter sua vida transformada hoje por Jesus. Mas você precisa aceitar a libertação que Ele traz. E a sua vida vai ser transformada. Eu queria terminar contando um testemunho. Eu pedi autorização e ele até gravou um vídeo, mas o som não ficou bom. Mas eu queria contar a história do pastor Paulão. Esse aqui. E a esposa dele, a Marúcia. Ele é um dos pastores da igreja que nós participamos, a Igreja Nova Aliança de Londrina. E eu já ouvi várias vezes o testemunho dele, e é realmente impressionante. Ele, com 13 anos, ele começou a beber. 13 anos. Por causa de uma situação familiar, ele, na roça ainda, começou a beber. Com 16 anos, ele já era um alcoólatra
completo. Chegou a beber até álcool de automóvel. Claro, a consequência natural do álcool, ele passou para as drogas. Lança-perfume, tudo que você possa imaginar. Junto com isso veio a imoralidade, a prostituição. E tudo que é de sujeira, que alguém pode experimentar, ele experimentou. Ele conta isso publicamente. E ele diz assim, ó, eu gastava o meu salário e o salário da minha esposa numa noite. E voltava acabado para casa, e a minha esposa já era cristã, pegava ele, levava, dava um banho, ficava orando por ele enquanto ele estava naquela condição. E ele nessa vida, era mentiroso, enganava todo mundo, era um caso perdido, ele diz isso, é uma pessoa totalmente sem esperança, até que ele conheceu Jesus, por causa da igreja, porque na igreja ele encontrou um amor que não tinha no mundo. As pessoas abraçaram ele lá. E ele entendeu que a graça de Deus é maior do que a impureza. Hoje ele é pastor, o filho dele é pastor, tem uma família linda, que você jamais diria que andou no sepulcro. Hoje está sentado, vestido, em perfeito juízo. Vamos orar? Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Pai de amor, nós queremos agradecer porque o Senhor nos resgatou quando estávamos perdidos, com cheiro de morte. Não importando se a família era boa, se a família tinha boa condição, não importa a história. Sem Jesus, todos nós somos perdidos. Mas obrigado pela tua graça que cobre a nossa vergonha, que cobre a nossa impureza e que muda a nossa história. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero pedir para que o Senhor nos ajude como igreja a olharmos com compaixão para aqueles que estão perdidos, Deus, sofrendo tanto. Muda o nosso coração, Deus, porque nós somos às vezes tão egoístas. Nos ajuda, Deus, a ter compaixão como o Senhor teve. Eu quero orar também, Deus, agora por aqueles que estão aqui hoje, que se sentem perdidos, sem rumo, sem esperança, presos por alguma coisa talvez mais forte do que eles conseguem vencer. Em nome de Jesus, Deus, traz libertação para aqueles que querem te receber como libertador. Quebra as cadeias, Deus, para que eles sejam libertos, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Nós pedimos, Deus, que o Senhor continue a quebrantar o nosso coração em todos os momentos, porque o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido e nós queremos fazer isso na nossa vida. Obrigado porque no Senhor nós temos sempre um novo amanhã, como o sol da justiça que nasce trazendo cura em suas asas. Nós queremos desfrutar e nos render ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Queria que você ficasse de pé.